O ano se inicia. Os senhores têm projetos, têm planos para esse ano. Então, diante das ofertas ruins ou boas, faça uma reflexão da palavra de Deus, da vontade de Deus para os seus planos. E se aquilo é ruim, nem que seja num prazo futuro, use a palavra de Deus como diagnóstico. A Bíblia sempre diz: está escrito, está escrito. Vamos usar mais o está escrito. Olha só no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 4, no versículo 3, a primeira tentação do Senhor Jesus, que foi no corpo físico. Ele estava 40 dias de jejum, e aí o mal chega para ele, e chegando-se a ele, o tentador disse: manda que estas pedras se tornem em pães. Quer dizer, estava em jejum, estava com fome, e o mal sabe disto, atacou aquela necessidade. Você não é o Filho de Deus? Se alimente, manda essas pedras virar pão e coma. Óbvio que ele poderia fazer isso, poderia sim, ele é Deus, mas ele jamais faria, porque a missão dele era justamente dizer não para o mal, era contrariá-lo e obedecer ao Deus Pai. E aí ele vira para o mal e diz: ele, porém, respondeu, disse: está escrito. Essa é a melhor resposta para a gente dizer não para o mal. Usar o quê? A Bíblia. Usar a palavra de Deus, que a palavra é o poder de Deus. Olha, está escrito também. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus. Então, nessas necessidades ainda físicas, no dia a dia, vou dar um exemplo que afeta muito o meio militar e a sociedade de modo geral, a vida sentimental, a vida conjugal. Somos casados e somos tentados por pessoas fora do casamento. Qual que é o antídoto? Ser marido de uma só mulher. Usa na Bíblia o conceito de justiça. É injusto a traição, o adultério. Está escrito. Então, usar a palavra de Deus, usar o está escrito, a voz de Deus, para combater esses males que nos tentam, é primordial para que tenhamos uma vida saudável, no campo físico e também emocional e espiritual. Outra segunda tentação foi no campo das emoções, no campo emocional, no campo da alma, que são os sentimentos do ser humano. Ele disse assim, no versículo 6 ainda do capítulo 4 de Mateus: e disse-lhes: tu és o Filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma coisa. O mal, ele é tão astuto que ele colocou em xeque a autoridade. Se tu és, olha só a condição, se tu és Filho de Deus, você não disse que é o Filho de Deus? Então pula desse abismo e mande que os anjos te apanhem, que não vai suceder nele. E aí o Senhor Jesus dá um diagnóstico assim no versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito. Você percebe que o mal usou a palavra de Deus? Está escrito, dá ordem aos teus anjos. Você não é filho de Deus? Então eles estão subordinados a você. No meio militar conhece muito essa linguagem. E aí o Senhor Jesus retruca, repreende, combate este mal com a mesma palavra, que é a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele mexeu com o campo da alma. O ser humano tem necessidade de aprovação. Sim ou não, gente? Aliás, quando se trata de doença da alma, o que aflige a alma é justamente essa necessidade do ser humano ser aprovado. Tem causado muitos males. Se tu és o Filho de Deus, dá ordem que eles te apanhem, não vai suceder nenhum mal. Isto é inerente à necessidade de aprovação do ser humano, essa lacuna que ele quer preencher. E quando o mal ofertou isso para o Senhor Jesus: olha, você não é Deus?
pode pular, pode fazer qualquer coisa, e outras pode pular do abismo. E tem hora os anjos que vão te apanhar. E aí o Senhor Jesus, sabiamente, também está escrito. Gente, o está escrito é extraordinário, para que possamos colocar em prática na nossa vida cotidiana. Usamos muitas coisas, mas esquecemos de usar o poder da palavra de Deus. Eu costumo dizer isso, na minha atividade de capelania principalmente, o ser humano não é autossuficiente. Não existe ciência autossuficiente. Autossuficiente somente o poder de Deus. Então vamos usar o poder de Deus. Ele não tem limites. Deus é autossuficiente pela sua própria palavra, pela sua criação e pelo seu poder. Então vamos usar este poder em benefício. Somos filhos de Deus. Somos os seus filhos. Vamos usar esse poder que está na palavra. É só pegar a palavra e usar para dizer não para esses males também da alma, além do físico. E a terceira e última tentação, que foi no campo espiritual. Lá no versículo 9, no capítulo 4 de Mateus, está numa sequência, você pode ler a partir do 1, porque no versículo 1 foi justamente onde o Senhor Jesus foi enviado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, para ser tentado. E a última tentação no campo espiritual, lá no versículo 9, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. O mal leva o Senhor Jesus, mostra as belezas, as grandezas da terra e fala: se você me adorar, se prostrar, eu te dou tudo isto. Necessidade de poder. O ser humano gosta de ter poder. Isso traz a vaidade humana, o egoísmo humano em pessoas que pensam que são Deus. Outras têm quase certeza. E aí, o mal, ele é habilidoso com isto. Está escrito lá em Romanos que toda a autoridade, que é a autoridade que os senhores têm na condição de militar para representar a nossa pátria, esta autoridade é santa, é constituída por Deus. Porém, atrás do poder, em muitas pessoas, tem a vaidade. E aí a vaidade não é santa, não é pura. E o mal ofertou isso: te darei riquezas, te darei o mundo, te darei tudo, você vai ser poderoso, rico. E aí o Senhor Jesus usa o seguinte diagnóstico do versículo 10 do capítulo 4 de Mateus. Então disse-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Olha o que está escrito: as 3 vezes ele venceu a tentação do corpo, da alma e do espírito, como está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente Ele servirás. Ou seja, eu não vou adorar ao mal, assim Jesus falou. Somente ao Deus Pai o adorarás, e a Ele, além de adorar, servir. Somente a Ele. E fecha esse raciocínio quando Jesus vence a tentação, ele vence o mundo, logo após ir para a cruz, e se doando, se sacrificando em detrimento dos pecados da humanidade. Aqui ele dá um recado para todos nós: eu venci, eu disse não para o pecado, e vai para a cruz como cordeiro sem mácula, que o pecado entrou e agora precisa sair. E Jesus foi esse cordeiro sem mácula. Mas o versículo 10 é interessante, que depois de jejuar 40 dias, depois de dizer não para todas as tentações, vem o versículo 11 e diz assim: então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quer dizer, quando a pessoa consegue dizer não para todos os males do corpo, da alma e do espírito, você tem os anjos de Deus, você tem a proteção de Deus, tem as promessas de Deus, tem o mundo espiritual nos servindo. Deus abençoe a todos.